Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre sequências e particularmente hoje nós vamos estudar a progressão geométrica, também conhecida como PG. Então vamos ver a definição de PG. É uma sequência numérica não nula, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por um valor constante Q, denominado razão da PG. Então, observe alguns exemplos aí, a sequência numérica, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Essa sequência ela é uma PG de razão Q igual a 2, ela é classificada como crescente porque o primeiro termo é maior do que 0 e a razão é maior do que 1. Observe ainda o seguinte, se eu pegar o segundo termo dividido pelo primeiro, ou seja, A2 dividido por A1, 4 dividido por 2, 2. Ou o terceiro termo dividido por segundo, 8 dividido por 4, 2. Ou o quarto termo dividido pelo terceiro, A4 sobre A3, 2. Isso aí nós podemos fazer com qualquer termo que eu escolher e o seu antecessor. Assim a gente vai calcular a razão dessa PG. E aí, então a razão de uma PG pode ser calculada fazendo-se Q igual a N, um termo qualquer, dividido pelo seu antecessor, AN menos 1, para N maior ou igual a 2. Outro exemplo, 32, 8, 2, 1 sobre 2, 1 sobre 8. Então, essa sequência aí também é uma PG e a razão dela é 1 sobre 4. Observe que essa PG ela é decrescente. O A1 é positivo e a razão é um número entre 0 e 1. Então, vamos lembrar alguns conhecimentos adquiridos na PA. A PA ela era classificada como crescente quando a razão era maior do que 0. Decrescente quando era menor do que 0 e constante quando a razão era igual a 0. Então, agora na PG não é isso. Observe que essa razão aqui é um número positivo, certo? Mas é um número variando entre 0 e 1. E essa PG aqui ela é classificada como decrescente. Por quê? Porque agora na PG nós vamos multiplicar um termo qualquer, né, por essa razão. Então, quando você multiplica por 1 sobre 4, se você está começando aqui num número positivo e vai indo assim na sequência, a sequência ela vai decrescendo, presta atenção nisso. Aí nós temos uma outra sequência aqui, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. Essa sequência ela é uma PG de razão 1, é uma sequência constante. Por quê? Porque a razão é 1. Ou ela é uma PA constante também, que a razão é 0. Na PG não tem razão 0, tá? Não existe razão 0 porque não, é uma sequência não nula, a gente viu lá pela definição, né? Então, tanto faz, nesse caso aqui, nós utilizarmos as fórmulas, todas as fórmulas que nós vamos demonstrar com PG ou com PA, vai dar no mesmo. Essa outra sequência aqui, 2 menos 6, 18 menos 54, é uma PG também de razão menos 3. Então, observa o seguinte, você está multiplicando cada termo por menos 3. Então, 2 vezes menos 3, menos 6, 18, menos 54. Então, essa é uma PG classificada como alternante ou oscilante, porque a razão é um número negativo. Não importa se o primeiro termo fosse negativo. Menos 2 vezes menos 3, 6, menos 18, 54. Continuaria sendo alternante ou oscilando. Ela não é nem crescente e nem decrescente. Mais um exemplo. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. É uma PG de razão 2. Igual eu fiz no primeiro exemplo. A razão é um número maior do que 1. Só que essa PG ela é classificada como decrescente. Por quê? Porque o A1 é negativo. Vamos mais um exemplo, Menos 8, menos 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 8. E assim sucessivamente. É uma PG de razão 1 sobre 4, assim como aqui nessa letra B, só que ela é uma PG crescente porque o A1 é negativo. Então, quando nós formos classificar uma PG, não basta apenas olhar para a razão, né? Então, por exemplo, se a razão for negativa ou igual a 1, ok. Negativa é uma PG alternante e razão igual a 1 é uma PG constante, independente do primeiro termo. Agora, se a razão é um número maior que 1 ou um número entre 0 e 1, para a gente classificar a PG como crescente ou decrescente, nós temos que analisar ainda o primeiro termo,
certo? Agora nós vamos definir a fórmula do termo geral de uma PG. Então, ó, em uma PG de termos A1, A2, A3, A4, assim sucessivamente a N de razão Q, podemos escrever qualquer um de seus termos em função do primeiro. Para isso, basta partirmos da definição de PG. Qual a definição de PG? Uma PG é igual, cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por um valor constante, que é a razão, né? Uma sequência não nula. Então, o segundo termo ele é dado pelo termo anterior, que é o A1, vezes a razão. Ok, já está em função de A1 e Q. O terceiro termo é o termo anterior, que é o A2, vezes a razão. Ou seja, o A2 a gente já achou aqui. Então, por recorrência, eu vou substituir aqui nessa equação. Então, vai ficar A1 vezes Q, ou seja, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O A4 agora, o A4 é o quê? O A3 vezes a razão. Mas o A3 eu acabei de determinar aqui, ó, A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. A1 vezes Q ao cubo. O A5, por exemplo, seria o quê? O A4 vezes a razão. Aí, ó, o A4, A1 vezes Q ao cubo, vezes Q vai dar 1 vezes Q a 4. Então, a partir disso, a gente já consegue observar aqui, ó, um padrão aqui nos termos. Por exemplo, se eu quisesse o A6 seria o quê? A1 vezes Q a quinta. Se eu quisesse o A7, A1 vezes Q a sétima. Se eu quisesse o A100, A1 vezes Q elevado a 99, e assim sucessivamente. Então, facilmente, por essa construção aí que nós fomos fazendo, ou seja, pela definição da PG, nós podemos definir aí o seu termo geral. Um termo geral de uma PG AN é dado por A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, com N pertencente aos naturais, com exceção do zero, certo? Então, ó, observe que essa fórmula é a lei de formação de uma função e que N é o número de termos da PG existentes do primeiro até o enésimo termo, que são o A1 e o AN, respectivamente. Isso aqui, gente, foi um conteúdo que a gente acabou de estudar. Isso aqui é uma função exponencial, se eu for olhar aqui o N como a variável, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos, ó. Em uma PG de razão positiva, a soma do terceiro e sexto termos vale 169 e a soma do quinto e oitavo termos vale 144. Determine a razão dessa PG. Então, ó, pelos dados do problema, nós temos o seguinte, ó, primeira equação aqui, ó, a soma do terceiro, A3, com o sexto, A6, é igual a 169. E a soma do quinto, A5, e oitavo termos, 144. Então, observa que, e aí ele quer a razão. Então, observa que nós temos aqui duas equações e 4 incógnitas, A3, A6, A5 e A8. Então, para a gente conseguir resolver esse sistema aí com essas duas equações, para achar o valor de Q, nós vamos usar a fórmula do termo geral, trabalhar apenas com duas incógnitas, que são o A1 e o Q, que é a razão. Então, eu vou substituir aqui, ó, quem é A3? A1 vezes Q ao quadrado, mais quem é A6? A1 vezes Q, a quinta, igual a 169. Atenção! Quando a gente fez um exemplo parecido em progressão aritmética, nós vimos que as operações em progressão aritmética são referentes a uma função do primeiro grau. Então, são operações mais simples de adição e subtração. Aqui nós vamos trabalhar mais com multiplicação, divisão e a potenciação. Então, tem que ter muita atenção aqui na hora de desenvolver o sistema, no caso aqui, né? Porque eu vou ter duas equações. Aí, nesse caso aqui, observa o seguinte, ó. A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q a quinta igual a 169. Dá para eu simplificar esse membro aqui da equação, colocando o fator comum em evidência, fatorando isso aqui, transformando em um produto. Então, qual o termo comum aqui? A1, né? Tá nos dois, e o Q ao quadrado. Observe que Q é quinta, é Q ao quadrado vezes Q ao cubo. Então, eu vou colocar 1 vezes Q ao quadrado em evidência, aí vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Quando eu coloco em evidência, aqui é um produtinho, né? E aí você faz a operação inversa, você vai dividir aqui, ó, isso aqui por esse termo que é o fator comum. Então, A1 vezes Q ao quadrado dividido por A1 vezes Q ao quadrado, 1. Mais A1 vezes Q a quinta dividido por A1 vezes Q ao quadrado, Q ao cubo, igual a 169. Deixa isso aqui, tá? Essa equação, e a gente vai para outra agora. Mesma coisa. Quem é A5?
A1 vezes Q é a quarta. Quem é a 8? A1 vezes Q é a sétima, igual a 144. Coloco o fator comum em evidência. Nesse caso, vai ser o quê? A1 vezes Q é a quarta. Observe que aqui é A1 vezes Q é a quarta vezes Q ao cubo. Vai dar o mesmo Q ao cubo aqui, tá? Então, botando o A1 vezes Q é a quarta em evidência, vai sobrar 1 mais Q ao cubo igual a 144. Então, vamos sempre fazer essa comparação aí com a PA que a gente acabou de estudar. Então, na PA, a gente tem o quê? Então, aqui eu tenho duas equações, ó. Equação 1 e equação 2, que eu quero resolver esse sistema para achar o A1 e o Q. Nesse caso, ele quer só a razão. Então, a gente vai achar só a razão. Nem vai precisar voltar e calcular o A1. Então, lá na PA, a gente fazia o quê? Na hora que a gente montava o sistema? Era só subtrair uma equação da outra, porque a gente estava falando de uma progressão aritmética. Nesse caso aqui que está envolvendo produtos e potências, nós temos que fazer o quê? Ao invés de subtrair, nós vamos ter que dividir uma equação para outra para simplificar os nossos cálculos. Então, nesse caso, observe o seguinte, eu quero a razão. Então, eu vou pegar a segunda equação e vou dividir pela primeira. Por quê? Porque como aqui está Q é a quarta, quando eu dividir por Q ao quadrado, vai ficar o Q ao quadrado no numerador. Então, esses detalhes assim, vocês têm que analisar na hora de resolver o exercício. Então, o melhor método para eu resolver esse sistema é fazer o quê? Dividir termo a termo a segunda equação pela primeira. Nós podemos fazer isso? Claro, sim, podemos sim. Por quê? Porque esses termos aqui nenhum deles é nulo, não é isso? Ó, esses termos aqui não valem zero pela definição de PG, então eu posso fazer isso. Aí vamos lá, vamos dividir termo a termo. Ó. A1 dividido por A1 vai dar 1. Q é a quarta dividido por Q ao quadrado, Q ao quadrado. 1 mais Q ao cubo dividido por 1 mais Q ao cubo, 1. Posso fazer isso porque os termos estão multiplicando, por isso que eu transformei aqui em produto. E aí vai sobrar que Q ao quadrado é 144 sobre 169. Agora, ó, o 2 que está aqui como potência passa para lá como raiz, lembrando que o expoente é pá, aparece o mais ou menos. Então, raiz quadrada de 144 sobre 169 vai dar 12/13. Como o problema disse que a razão é positiva, o único valor que satisfaz é o 12/13. Atenção, nesse problema aqui foi pedido para calcular a razão. Se tivesse sido pedido para calcular o primeiro termo, agora a gente ia pegar esse valor aqui, igual a gente resolve o sistema, e substituir em qualquer uma das duas equações aqui para achar o A1, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Em uma PG, a soma dos 3 primeiros termos vale 333 e o produto deles vale 27.000. Escreva essa PG. Nós fizemos um exercício parecido em PA, só que agora nós temos que montar a nossa sequência com a definição de PG. Então, ó, se eu tenho uma PG de 3 termos, o jeito mais viável de eu resolver esse exercício é montar dessa forma aqui, ó. Um x aqui, um termo médio, o termo posterior x vezes q e o anterior x sobre q, né? Então, nesse caso, eu vou pegar os dados do problema ali, ó. Então, eu tenho que a soma desses três termos vale 333, então, ó, x sobre q mais xq, 333, e que o produto desses três termos, x sobre q vezes xq, vale 27.000. Então, ó, vamos tentar simplificar essa equação aqui. Nós estamos vendo que tem um denominador, então eu vou ter que tirar o mínimo vai ser Q. Então, eu vou multiplicar todos esses termos aqui que não tem o Q pelo Q. Então, vai ficar x mais x vezes Q, mais x vezes Q ao quadrado, igual 333Q. Essa equação não dá para eu resolver do jeito que ela tá, porque ela tem duas incógnitas, não é isso? Então, eu vou para outra equação agora, ó. X sobre Q vezes x ao quadrado sobre Q, vezes xq, x ao cubo sobre Q vai dar x ao cubo. X ao cubo igual a 27.000, logo, x igual a raiz cúbica de 27.000. Aqui não aparece o mais ou menos porque o expoente é ímpar, tá? Então, nesse caso, x vai ser igual a 30. Ótimo, já tenho que x é 30, volto, substituo aqui, ó, nessa outra equação para achar o valor de Q. Certo? Por quê? Porque agora ele quer que a gente escreve essa PG. Nós só achamos o x, falta achar o Q para terminar aqui os três termos. Então, onde tem x, eu vou botar 30. Já vou colocar logo na ordem da equação aqui, que eu estou vendo que é uma equação do segundo grau. Então, vai ficar, ó, 30Q ao quadrado mais 30Q menos 333Q mais 30 igual a zero. Faço aqui a subtração aqui desses dois termos, então nós vamos obter que 30Q ao quadrado menos 303Q mais 30 igual a zero.
Então, vou ter que resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara e nós vamos obter dois valores para o Q. Q igual a 10 ou Q igual a 1 sobre 10. Só jogar na fórmula. Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E aí a gente obtém esses dois valores para a razão. Como não falou nada se a razão é maior que 1 e tal, nós temos que usar as duas razões aqui para montar essa PG aqui de 3 termos. Então, vão ter duas PGs. Então, ó, para Q igual a 10, que foi a primeira razão aqui que eu achei, nós vamos ter a seguinte PG, ó, aqui é 10, então aqui 10. Aliás, aqui é 30, então 30. 30 vezes 10, 300, 30 dividido por 10, 3. 3, 30 e 300. E a outra PG, que é para Q igual a 1 sobre 10. Então, aqui eu vou ter, ó, 30. 30 dividido por 1 sobre 10, vai dar 30 vezes 10, que é 300. E aqui 30 vezes 1 sobre 10, 3, ó. Então, são os mesmos termos, porém uma PG crescente e a outra PG decrescente. Só um detalhe, lembra quando a gente estudou PA que eu mostrei para vocês a fórmula do termo médio? Que na PA, um termo ele é igual à média aritmética dos seus termos vizinhos, não é isso? Do seu antecessor e do seu sucessor. Na PG nós temos uma propriedade também. Nesse caso aqui, ó, é a seguinte propriedade. Numa PG, um termo médio é igual à média geométrica entre o seu antecessor e o seu sucessor. O que é média geométrica? Vamos lembrar primeiro da média aritmética. Soma e divide por 2, já que tem dois termos. Média geométrica, faz o produto e extrai a raiz quadrada, já que tem dois termos. Ó, vamos ver, ó. 30 é igual a raiz quadrada de 3 vezes 300? Sim, 3 vezes 300, 900, raiz de 930, tá? Mesma coisa aqui, ó, 30 é igual a raiz quadrada de 3 vezes 300. Isso vale para qualquer termo de uma PG, é a fórmula do termo médio. E na PG também, lembra da fórmula dos termos equidistantes da PA, que era, em toda PA, a soma dos termos equidistantes dos extremos era igual à soma dos extremos? Então, na PG é o produto. Em toda PG, o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 300, 900. Aí, qual é o termo que está equidistante do extremo aqui? É o próprio 30. 30 vezes 30, 900, ok? Então, isso aí é bom para vocês resolverem os exercícios. Isso aí é uma propriedade das progressões geométricas. Vamos fazer mais um exemplo. Interpole dois termos geométricos entre 690 e 18.630. Então, vamos lá, fizemos parecido na PA. Então, o que é uma interpolação? Interpolação é colocar entre esses dois extremos aí, ó, entre esses dois polos. Então, nesse caso, como eu quero interpolar dois termos, a minha PG vai ter 4 termos, os dois extremos mais os dois que eu vou fazer a interpolação aí. Então, nesse caso, eu vou ter a seguinte PG, 690, A2, A3, 18.630. Então, como A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo, que nós estamos falando de uma PG, é só substituir os valores. Quem é A4? 18.630. Quem é A1? 690. Se eu achar a razão, eu consigo montar a minha PG. Então, presta atenção. O número que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. 18.630 dividido por 690 vai dar 27. E aí, raiz cúbica de 27 é 3. Então, a razão dessa PG é 3. Agora, eu venho e vou escrever a PG de razão 3. 690 vezes 3, 2.070. Vezes 3, 6.290. Vezes 3, 18.630. Aí está a interpolação. Se vocês quiserem conferir, ó, fazer aqui as duas propriedades que eu acabei de falar, ó, um termo médio é a média geométrica dos seus vizinhos. Então, ó, 2.070 é igual a raiz quadrada de 690 vezes 6.210. Podem testar. Ou 6.210 é igual a raiz quadrada de 2.070 vezes 18.630. E ainda, o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, 690 vezes 18.630 vai ser igual a 2.070 vezes 6.210, ok? Podem tentar conferir aí fazendo os cálculos. Vamos fazer mais um exemplo. Determinados seres vivos microscópicos, como as bactérias, se reproduzem por divisão celular. Cada célula simplesmente se divide em duas
em intervalos regulares de tempo. Considere inicialmente uma população de 1024 bactérias e suponha que esta população se duplique a cada 20 minutos. Após 3 horas, qual a potência de 2 que representará a população de bactérias? Já fizemos muitos problemas parecidos na função exponencial e função logarítmica, né? Então, agora nós vamos fazer esse problema usando PG, ao invés de montar a formulazinha da função exponencial. Então, ó, nesse caso, eu tenho o seguinte, ó, pelos dados do problema, a população de bactérias forma uma PG de razão 2 a cada 20 minutos, não é isso? Então, começando com 1024 bactérias. E aí tem um detalhe, ó, só que ele fala que como é cada 20 minutos e o problema pede após 3 horas. Então, após 3 horas, há 9 intervalos de 20 minutos, porque em cada 1 hora existe 3 intervalos de 20 minutos. Então, na verdade, nós vamos começar com 1024 e vamos ter mais 9 intervalos de 20 minutos, onde vai acontecendo a duplicação do número de bactérias. Então, na verdade, nós estamos querendo achar o quê? O 10º termo da nossa PG, ok? Então, qual é a fórmula? A10 igual a 1 vezes Q elevado a 9. Então, nesse caso, o A1 é 1024, a razão é 2 elevado a 9. Só que o problema ele está pedindo qual a potência de 2 que representa a população de bactérias. Então, eu vou colocar tudo na base 2. Então, ó, 1024 é 2 a 10ª vezes 2 a 9ª. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 elevado a 19. Então, a potência de 2 que representará a população de bactérias após 3 horas é 2 elevado a 19. Então, é isso aí. Eu espero que tenha ficado clara a fórmula do termo geral, a resolução dos exemplos e ainda as propriedades envolvendo PG, para vocês agora resolverem as tarefas propostas. Um abraço, até a próxima aula.